E aí família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E é o seguinte, eu tô aqui hoje para responder alguns questionamentos que me mandaram nas outras redes sociais aqui também. Então selecionamos algumas perguntas para eu responder aqui em vídeo sobre coisas da minha pessoa, para vocês entenderem melhor quem é o Vaguinho de verdade. Olha só, vou começar por um questionamento aqui que praticamente todo mundo comenta em praticamente todo vídeo meu. Se você for principalmente na aba Shorts ali, que é o conteúdo principal, você vai ver que todo dia tem um comentário perguntando: ai Vaguinho, qual que é o grau do seu óculos? Nossa, olha o tamanho do seu óculos, é gigantesco. Bom, pra quem não sabe, o grau do meu óculos atualmente é 4,5, ok? É 4,5, a média assim entre os dois olhos é 4,5. Só que eu já usei 10 graus, eu já usei tampão, um dia num olho, outra vez 2 dias no outro olho, enfim. Mas já usei graus muito absurdos, mas já baixou muito. Ainda é muito, sim, mas eu não sou míope. O meu problema é estrabismo e astigmatismo, ok? Não sou míope, então o meu grau vai diminuindo. Eu acho que vai chegar um momento que ele vai estabilizar, como tá agora, que praticamente não muda mais. Mas, enfim, esse aí é meu grau, fica aí a resposta pra quem pergunta em todo vídeo, tá aí a resposta pra vocês. Inclusive, galera, se vocês repararem que ao longo do vídeo eu tô com um caderno na mão, é porque eu anotei algumas perguntas na mão pra eu não ter que ligar o PC e eu gravo pelo telefone, tá? Então meu celular é minha câmera e eu só tenho um celular, enfim, fica aí a explicação. A próxima pergunta é: por que você torce para o Palmeiras se você é de Minas Gerais, Vaguinho? Bom, essa pergunta é muito boa e, simplificadamente, é porque o Palmeiras é o maior clube que existe, não existe nenhum maior. Mas também tem uma influência, né, por parte do meu pai, né? Porque é o seguinte, se você aí é pai e seu filho não torce pro seu time, você falhou como pai, ok? Meu pai é palmeirense, eu sou de Minas Gerais, mas a família da minha mãe é de Minas, porém a família do meu pai é de São Paulo. Então é meio loucura na minha casa. Por exemplo, na parte da família do meu pai, uma metade é palmeirense e a outra metade é corintiana. Na família da minha mãe tem muita gente cruzeirense e tem atleticanos. Tem um tio meu que é desviado que torce pro Flamengo, mas é raro, praticamente não tem flamenguista na minha família. E também por parte do meu pai, tem uma parte que também é de Minas Gerais que torce pro Galo. Então, quando reúne todo mundo é uma loucura, todo mundo fala de futebol, todo mundo é viciado por futebol, eu sou doente por futebol, eu tenho muita coisa do Palmeiras aqui, eu sou palmeirense desde sempre, pra sempre você, e o Palmeiras faz uma grande parte da minha vida, tá? Então eu sou torcedor fanático. Eu sei que eu sou de Minas Gerais, mas eu torço pro Palmeiras por influência familiar e também porque é um clube gigantesco e é o melhor clube do mundo. A próxima pergunta também é muito boa. Qual a opinião da sua família sobre gravar vídeos? Essa pergunta eu peguei lá do Instagram. Olha só, a minha família sempre achou interessante essa parada, tá ligado? Sempre achou legal. Só que nunca teve ninguém que gravava assim, tipo assim, pra valer mesmo, tá ligado? Só que eu, no começo, não vou mentir que eu tinha muita vergonha. Até porque tem aquela questão também, né, que você não sabe se você vai ficar famoso ou não. Mas hoje em dia, atualmente, minha família apoia muito, acha muito interessante. Minha mãe vê todos os meus vídeos, meu pai, meus familiares, enfim, todo mundo assiste, acompanha meus vídeos, então é legal. No começo não vou negar que eu tinha muita vergonha, e só foram saber muito tempo depois que eu já fazia. Inclusive o canal não começou só comigo, né? No YouTube sim, mas antes do YouTube eu fazia vídeo só no TikTok e no Instagram, e inclusive eu não aparecia. No comecinho de tudo era eu, meu irmão e meu primo, só que acabou que durou bem pouquinho e depois no futuro eu acabei continuando sozinho, né? Como já é hoje em dia. Mas a minha família é super de boa com isso e apoia bastante. Inclusive acho que hoje em dia tá mais fácil também. Acho que antigamente era mais difícil qualquer família, de qualquer pessoa, apoiar muito. Mas a minha família apoia bastante. Próxima pergunta é: você mora sozinho, Vaguinho? Não sente que a vida é meio solitária? Eu moro sozinho já há um tempo. Eu morava com um amigo meu no começo, mas já vai fazer 2 anos que eu tô sozinho. Vai fazer 3 que eu me mudei de cidade e já tô há 2 anos sozinho. Cara, eu gosto muito de morar sozinho, cara, eu sou uma pessoa historicamente já mais solitária, então meio que já me adaptei um pouco com esse estilo de vida, sabe? Mas não é tão simples assim para algumas pessoas, e sim, às vezes é meio solitário, assim, eu já sou uma pessoa solitária, acho que historicamente sempre fui muito solitário, né? Eu não recebo muita visita, praticamente não tenho visita aqui, não tem, tipo, ninguém vem aqui me visitar, eu também não sou muito sair de casa, eu moro com o meu gato, né? Então eu arrumei um gatinho, porque eu tava muito solitário, mas isso já há um tempo depois já tô sozinho. Mas tem eu e o Einstein, então não é tão sozinho porque tem meu gato aqui. Se não fosse o Einstein, acho que talvez eu se sentiria mais sozinho. Mas em questão humana, a gente acaba pensando um pouco na solidão e tudo, mas é uma questão que você tem que aprender a lidar. E morar sozinho também tem as suas dificuldades, tem seus prós e contras. Mas eu acho maravilhoso, porque eu prefiro muito mais morar sozinho aqui do que morar com a minha família. Com todo respeito aos meus familiares que estão vendo, mas eles já sabem disso, tem essa ciência. Essa aqui é uma pergunta que eu já recebi muito na vida, e recebo, inclusive toda semana alguém pergunta isso pra mim, seja da minha família, amigo ou na internet também, que é sobre eu já ter falado sobre fazer terapia e se eu ainda faço e o que me levou a procurar isso, né? Eu já falei algumas vezes em vídeo, inclusive acho que tem um vídeo antigo no canal que eu explico melhor sobre isso,
Mas é o seguinte, eu não faço mais com a mesma frequência que antes, porque hoje eu já não tô tendo tanta necessidade de fazer tão frequente quanto antes, mas eu já cheguei em um estágio da minha vida na questão psicológica que eu fazia 2 vezes na semana, porque é complicado, mas alguns fatores históricos pra mim, principalmente o fato de eu já ter entrado em depressão. Assim, eu tive depressão por muitos anos, tive muitos problemas de ansiedade, muitos problemas psicológicos mesmo. Eu ainda lido com algumas coisas, inclusive depois que... Eu já falei abertamente sobre isso. Depois do falecimento de um familiar recentemente, né, que foi no caso da minha avó. Foi um momento muito difícil também, então eu tô lidando com essas questões ainda, enfim. E ao longo da vida eu tive muito problema familiar, em várias outras áreas também, de relacionamento, financeiro. E sempre tive muito... Como eu falei, sempre fui uma pessoa meio solitária também, isso acaba mexendo com a cabeça da gente. Então, nessa questão de lidar sentimentalmente com quem eu sou de verdade também, foi uma parada muito difícil. Ou eu falo abertamente sobre isso também, a questão da depressão foi muito complicada, mas hoje eu já melhorei bastante, graças a Deus, e também com muita terapia, gente. Então, se você tem um problema, fica aqui a recomendação. Se você sente que precisa, eu recomendo muito você procurar, não só por questão de depressão, ansiedade, mas também para você encontrar melhor coisas sobre você mesmo, e se encontrar melhor na vida e tomar suas decisões melhores, porque eu acho que quem faz terapia melhora muito sua vida. Então eu sou a favor de que todo mundo deveria fazer terapia, porque vai melhorar muito a sua cabeça e melhorar muito a sua vida. Se todo mundo fizesse terapia, o mundo seria um lugar melhor. Inclusive, um beijo pra minha terapeuta aí, Edinélia. Muito boa, muito boa, muito boa ela. Próximo questionamento: o sol foi embora. Oh meu Deus, o sol foi embora justo agora, pô. Seguinte, família, a iluminação deu uma mudadinha aqui porque o meu querido sol que estava batendo aqui sumiu. Eu estava gravando com o sol para não ter que ficar com luzes ligadas batendo na minha cara, porque meu olho é sensível à luz, que o meu problema de visão é meio assim. Mas a luz acendeu aqui e eu não vou ligar o ring light porque fica meio zoado na minha cara. Mas enfim. Próxima pergunta aqui. Vaguinho, você irá na BGS esse ano? Você vai na BGS 2025? Cara, eu queria muito ir, eu tinha falado que ia, né? Combinei com alguns amigos meus, inclusive foi um amigo meu que mandou essa pergunta aqui. Sim, você tá vendo o vídeo que eu sei. Cara, é o seguinte, esse ano não vai dar pra eu ir. A BGS vai ser na semana do dia 12 ali, sempre no dia das crianças e tudo. Mas esse ano, infelizmente, eu não vou poder ir, a não ser que alguém queira patrocinar aí. Você que está vendo esse vídeo, caso você queira patrocinar a minha ida à BGS 2025 e fazer uma publi, é só entrar em contato comigo que eu faço a publi pra você, eu vou na BGS, tá bom? Mas enfim, brincadeiras à parte, galera, esse ano infelizmente eu não vou. Queria muito ir, ano passado foi muito da hora, eu contava que esse ano, mas infelizmente tive alguns imprevistos e não vou conseguir ir. Pelo menos até o momento eu tô gravando esse vídeo, né? Vai que a gente não pode não aguardar que algo possa acontecer, mas até o momento eu não irei, galera. Eu não irei, enfim, não vai rolar essa viagem, mas fica pro ano que vem. Você tem alguma habilidade ou talento que seja considerado estranho pelas outras pessoas? Essa pergunta é muito boa. Essa pergunta é muito boa. Tá, eu sei juntar os braços nas costas, por exemplo. Eu sei fazer isso aqui, ó. E eu descobri que muita gente não sabe fazer isso. Por incrível que pareça, muita gente não sabe, tá ligado? Não sei porquê, mas muita gente não sabe. Eu acho que isso tem gente que acha estranho, então eu considero isso. Eu também consigo ficar estalando meu ombro infinitamente. Não vai dar pra ouvir, mas eu consigo instalar meu ombro direito infinitamente. Não sei se eu tenho algum problema nas juntas, mas acho que esse é um talento ou uma habilidade estranha, né? Porque muita gente não consegue fazer isso. Como é a sua relação com a sua família, Vaguinho? Você tem irmão ou é filho único? Bom, essa pergunta é boa porque eu vou ter que explicar a árvore genealógica aqui da minha família. É o seguinte, a minha relação com a minha família é tranquila, é de boa. Ao todo, eu sou um filho de 4 irmãos. Somos 4 irmãos. Isadora, aí tem eu, Guilherme, Bernardo, né? Cada um é filho de uma mãe diferente. Eu vou explicar. Tudo por parte de pai. Minha irmã mais velha tem uma mãe, aí eu e meu irmão do meio somos filhos de uma outra mãe, e meu irmão mais novo, Bernardo, é filho de uma outra mãe também, mas todos filhos do mesmo pai. Então por parte de pai todo mundo é irmão, por parte de mãe cada um é filho de uma diferente, só eu e um outro irmão meu que é o Guilherme. Minha relação é boa, eu convivi ao longo da vida mais com o Guilherme, né, por conta de morar com a minha mãe, mas a relação familiar em geral eu converso com todo mundo, não tem ninguém que eu não converso. Minha mãe e meu pai são separados, eles têm a família deles também. Tipo assim, minha mãe casou de novo, meu pai também mora com a mulher dele hoje em dia. Enfim, é tranquilo, a relação com meu padrasto, com a minha madrasta também é de boa, a relação com meus irmãos é de boa, né? Minha irmã mora nos Estados Unidos, então eu não falo tanto com ela
a frequência que eu gostaria, mas ela tem a vida dela e a gente conversa de boa. E eu atualmente também, eu moro numa cidade diferente da minha família. Às vezes eu vou lá, mas eu não tenho ido com tanta frequência. Eu ia praticamente todo fim de semana, agora eu vou, sei lá, uma vez a cada 2 meses. Fui lá esses dias, mas deve demorar um pouquinho pra eu voltar. Mas enfim, minha relação com a minha família é muito boa. Vaguinho, você pretende investir em outros conteúdos como lives, por exemplo? Cara, eu comecei a fazer live. Inclusive, eu selecionei essa pergunta aqui porque tem uma galera que não sabe, mas eu comecei a fazer live. Então, se você tá vendo esse vídeo aqui, tô tentando fazer live todo dia no YouTube e também na outra plataforma lá de lives, mas principalmente aqui no YouTube tem live todo dia, é só se inscrever no canal, ativar as notificações, ficar atento que tava fazendo live mais de madrugada, mas não vai dar, cara. Eu sei que o melhor público tava sendo de madrugada, tava pegando um público muito legal. Inclusive, eu criei um canal de cortes, que eu vou deixar aqui na descrição também, você pode seguir lá, que também você pode acompanhar caso perder alguma coisa. E também, se você perder a live, eu tô deixando a voz da live pra alguém ver depois. E eu tô tentando fazer live toda a noite. Então, todo dia praticamente tô tendo live à noite aqui. Às vezes de tarde até à noite, às vezes de noite até de madrugada, mas sempre à noite tô tendo live. Então é um investimento que eu tô fazendo e tô gostando muito. Eu tô jogando algumas lives, a gente assiste algumas coisas. Vê o jogo do Palmeiras, sempre que tá tendo jogo do Palmeiras, tô assistindo lá em live, a galera aparece pra me zoar. Mas não tá tendo como, porque o Verdão tá sempre na frente. Mas eu também pretendo investir em alguns outros conteúdos diferentes. Eu cheguei a criar um canal de futebol há um tempo atrás e falei aqui, só que eu acabei parando, né? Por conta de alguns planos familiares eu não consegui gravar, mas pretendo voltar com ele futuramente. E também quero fazer alguns outros vídeos, principalmente vídeo de viagem, quando tiver a oportunidade de viajar. Igual, inclusive, esses dias eu fui viajar e fiz alguns vídeos. E eu achei que foi bem positivo a recepção, principalmente conteúdo de shorts, que é o forte aqui. E pretendo investir sim em outros conteúdos futuros. Inclusive em novidades aí pro ano que vem. E a última pergunta do dia foi selecionada aqui Vaguinho, você largou a academia? Você parece ter emagrecido muito. Aconteceu alguma coisa? Cara, eu parei de ir na academia, tá? Tem um tempo. Eu sinto muita saudade na academia. Eu praticamente vivia lá, enfim. Eu sei que não parece, galera, mas quando eu comecei a academia alguns anos atrás, eu pesava 57 quilos, eu tenho 1,81 m de altura. Então eu era muito magro. E eu cheguei a ganhar mais de 20 quilos treinando, e gostava muito, ia frequentemente e tal. Tava melhorando muito, fazia muito bem pra minha ansiedade, pra minha mente, enfim. Também pra saúde em geral, física, né? E também aparência também, mas infelizmente tem um tempo que eu não vou, eu emagreci muito. Eu tenho vontade de voltar, mas tá complicado. Mas eu tenho vontade de voltar sim pra academia, eu quero muito voltar. Mas no momento eu sinto que... Enfim, quando eu voltar eu aviso vocês, ok? Mas eu tenho vontade de voltar sim, sinto muita falta. Bom, galera, essas foram as perguntas que eu selecionei, que foram mandadas pra mim. Foi o primeiro vídeo que eu fiz nesse formato, então nunca tinha feito vídeo de pergunta e resposta, né? Mas se você gostou desse conteúdo, você pode deixar aqui nos comentários uma pergunta que você tenha pra mim, um questionamento que você tenha, que eu posso estar respondendo. E quem sabe, se esse vídeo for bem, se vocês gostarem, ou se eu gostar do resultado que teve, né? Fazer uma parte 2, respondendo mais outros questionamentos, vocês podem mandar aqui, né? Podem colar na live também que eu tô fazendo. Não esqueça também de se inscrever no canal caso você seja novo. E muito obrigado pela companhia de cada um de vocês, viu? Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal, viu? Valeu!